Aqueles que não me conhecem, eu sou Rafael Dias. Eu sou responsável atualmente pela CBR Lib, mas anteriormente eu mexi na CBR Framework. Não sei se algum de vocês conhece um dos dois, mas o Framework, a gente começou um projeto para poder utilizar a CBR em outras linguagens de programação. A gente precisava, por exemplo, eu programo em C Sharp, eu não programo em Pascal. Eu aprendi Pascal para trabalhar com a CBR, eu não mexia com isso, eu mexia com C Sharp. E, conforme foi passando o tempo, a gente precisou de uma coisa melhor, porque o CBR Framework ele era meio complexo. E, por isso, a gente passou a fazer o CBR Lib, entendeu? E o CBR Lib, ele consiste basicamente em o quê? A gente vai pegar cada componente do CBR e transformar numa DLL. O funcionamento delas vai ser basicamente parecido com o monitor, para quê? Facilitar a transição de quem já trabalha com monitor. Acho que muitos de vocês aqui devem trabalhar com monitor atualmente. Alguns trabalham com a CBR Framework, alguém aí? Não? Não. Tá. Então, como eu estava falando, o CBR Lib vai ser um esforço da CBR para transformar os componentes em biblioteca. Por quê? Porque a gente viu que várias linguagens de programação procuram o CBR e algumas não querem usar o monitor, ou porque não gosta, ou porque a empresa não aceita. Então, acaba tendo dificuldade. Então, para atender essas pessoas, e até pessoas que usam, às vezes, Delphi mais antigo, por exemplo, usa o Delphi 2, 3, um sistema antigo dele, quer dar uma atualizada, vai poder estar utilizando a DLL. Entendeu? Pessoas que trabalham com X-Harbor e não quer trabalhar com monitor, pode estar usando a DLL. A ideia é essa, pegar todo mundo que não queira trabalhar com monitor, ou que tem um sistema muito antigo e queira estar usando uma coisa mais moderna, que os componentes CBR, para poder emitir os documentos fiscais, para poder comunicar com balança e assim por diante, entendeu? O objetivo principal nosso é realmente... Desculpa. O objetivo principal nosso é atender todas as linguagens de programação, entendeu? Todas. Todas possíveis, a gente quer pegar todas. A gente não quer deixar nenhuma para trás. A gente quer que todo mundo possa utilizar a CBR, entendeu? Esse é o objetivo nosso principal. E por esse objetivo, a gente vai ter algumas dificuldades, por exemplo, com trabalhar com strings, que eu vou falar aqui sobre strings com o nosso trabalho. E vamos passar aqui, calma aí. Uma vantagem de ter o CBR Lib em relação ao CBR Monitor é a distribuição. Como a CBR Lib é só DLLs, é só você copiar a DLL junto com o seu executável, no seu próprio instalador, ele vai funcionar normalmente, tranquilamente. Outra vantagem é você não precisa ter um programa rodando. Você vai ter só o seu programa. Para o usuário é transparente. Vai parecer que é o seu programa que está fazendo as coisas, enquanto vocês estão aproveitando de toda a experiência e todas as facilidades que o projeto CBR dá para vocês. Entendeu? Fora a comunidade nossa, que não sei se vocês viram, a introdução ela tem mais de 3 mil por dia, se não me engano, acho que 2, 3 mil postagens. Entendeu? É enorme. E toda vez que sair uma coisa nova no FE, no DFE, no CTE, vocês vão ter, basicamente, na hora para você estar utilizando, entendeu? Não tem muita dificuldade em relação a isso. Outra coisa, uma dificuldade que eu vi muitas pessoas perguntando para mim bem no começo, perguntavam comigo no Skype, era se vai ter 32 bits, 64 bits. E o que é esse negócio de CDEL, Standcal? Tem pessoas que não conhecem o que significa CDEL, Standcal, por que 32 bits, por que 64 bits. Por exemplo, quem trabalha em C Sharp sabe que não trabalha com 32 e 64 bits. Geralmente você trabalha com NCPU. Entendeu? NCPU o que é? O programa roda de acordo com a sua CPU. Por exemplo, se ele for a CPU 32 bits, ele vai rodar um programa como se fosse 32 bits. 64 bits como 64 bits. Por isso, a gente tem DLLs 32, 64, apesar de muitos fabricantes, hoje em dia, de equipamento, só usarem 32 bits. Entendeu? Algumas fabricantes têm DLL 64 bits, mas a maioria usa 32. Entendeu? CDEL, Standcal. Desculpa, esquecendo de passar os slides. CDEL e Standcal são convenções de chamada. O que seriam as convenções de chamada? Seria a forma com que o seu programa comunica com a DLL, entendeu? A forma que ele responde, a forma que ele se comunica, entendeu? Isso aí depende de linguagem para linguagem. Se o seu programa não comunicar de forma correta, você não vai conseguir consumir o DLL. Isso também varia de acordo com o sistema operacional. Por exemplo, no Windows, o padrão é Standcal. No Linux, é CDELC. Standcal é um padrão exclusivo do Windows. Você não vai conseguir usar uma DLL Standcal no Linux. Se você mandar compilar Standcal no Linux, ele vai falar, não existe isso. Não tem como, é impossível.
Esse é um padrão Windows. E, por exemplo, tem linguagem de programação que são limitações. Por exemplo, o VB6 ele é totalmente Windows. Ele só funciona com extend call e só funciona com 32 bits. Quem tem programa em VB6 já sabe disso, entendeu? Dá para usar SEDELC? Não dá. De forma padrão, não dá. Tem como se fazer uns workaround, mas de forma padrão não funciona. Ele só funciona com extend call, entendeu? E o SEDELC é o padrão da Linux. A maioria das bibliotecas open source que você vai achar vai ser SEDELC. Por exemplo, o PSSL é SEDELC, GNU TSL também vai ser isso, libxml2 é SEDELC. A maioria delas funciona com SEDELC, entendeu? Por exemplo, quando eu fui fazer as classes de alto nível, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre elas, eu tive que decidir qual que seria melhor para cada linguagem, entendeu? Porque tem linguagens que trabalham com Windows e Linux e tem linguagens que trabalham só com Windows. Então, de acordo com elas, eu fui fazendo as classes de alto nível, puxando um tipo de DLL ou outro. Que nem eu falei para você. Oi. No caso do Windows, se é 7, Windows 8, Windows 10, tudo trabalha certinho? Ou quando é o Windows 7 de uma forma, Windows Não, 8? não. O Windows todos trabalham com extend call. Toda a app do Windows é extend call. Você vai ter diferença entre 32 e 64 bits. Aproveitando que ele já falou isso aí, uma dificuldade que o povo tem sobre 32 e 64 bits é que, às vezes, as pessoas esquecem que o 32 e 64 bits é em relação ao seu programa e não ao sistema operacional. Tem pessoas que acham, eu estou usando o Windows 64, a dela tem 64 bits. Não, gente, isso aí não é. Seu programa tem que ser 64 bits para você usar uma DLL 64 bits. Um programa 64 bits lê uma DLL 64 bits, ela não lê uma DLL 32 bits. Por quê? Porque o cabeçalho de cada um é diferente, então não tem como funcionar, entendeu? Eles vão olhar e falar que isso aqui é grego, eu não entendo isso. Entendeu? Que às vezes você está no 8, dá um problema, você tem que dar um boot, né? E no 7 é diferente, no 10 é pior ainda. Então esse que Não, em relação a esse tipo de coisa, não vai ter esses problemas. Você pode funcionar tanto no 7, no 8, no 9, no 10, no 30, se tiver. Esse padrão é universal, não vai mudar, entendeu? Pode ficar tranquilamente que vai funcionar. Não tem problema em relação a isso. Como eu disse, um problema nesse tipo de coisa são as strings. Por exemplo, o Java e o C Sharp eles trabalham com memória gerenciada. Então, ele não literalmente ele guarda tudo dentro da memória. O programa executa na memória basicamente e depois a gente vê as coisas. Enquanto um Delphi, um VB, C, C++, eles já são ativos, entendeu? Então, eu tenho uma dificuldade em relação a isso, entendeu? Por exemplo, o Delphi, ele tem bastante, o Delphi, no caso o Pascal, também tem bastante funcionalidade com strings. Ele trabalha com vários tipos de strings. Se você for pegar lá, ele tem bastante. Ele trabalha com strings do estilo VB, no estilo C, então ele é bem versátil nisso. Mas isso já é mais limitado em outras linguagens de programação, entendeu? Muito limitado. No caso, por exemplo, o C Sharp e o Java, eles são gerenciáveis. A maior dificuldade vai ser nesses dois, entendeu? Como eles são linguagens gerenciáveis, eu não consigo acessar a memória deles. Então, eu não posso, literalmente, gravar um texto dentro da string em Java, ou na string de C Sharp. Eu não consigo. Ele vai dar erro de memória, vai dar plau, não vai funcionar de jeito nenhum. Por que eu estou tentando? Porque eu estou usando a memória de outro programa. Então, eu não consigo. É diferente quando você faz, por exemplo, uma DLL em C Sharp que quer consumir em C Sharp. Ali eles estão tudo em casa, eles se sentem em casa, não tem problema nenhum. A memória gerenciada trabalha junto. Nesse caso aqui, eu não consigo fazer isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma string alocada, como se fosse um array mesmo. Todo mundo sabe que string é um array de caracteres, né? Então, a gente tem que literalmente trabalhar dessa forma, como se fosse um array. O que você faz? Você aloca para mim, você pré-aloca a memória para mim, entendeu? E diz, ó, tem espaço de tantos bytes aqui para você usar, entendeu? E com isso que eu preencho os dados e te retorno. Mas algum de vocês deve estar pensando, pô, e os documentos fiscais, que são aquelas strings enormes, o retorno do monitor é um INI gigantesco, deve ter uns 2.000 caracteres. Eu vou ter que alocar uma string de 2.000 caracteres? Não, você pode alocar uma string menor, entendeu? A DLL vai te retornar para você, olha, eu consegui alocar tantos, porque você me pediu, mas eu preciso de 1.000, viu? Então, você me passa uma string com 1.000. E tem um método que você passa lá e ele te retorna o retorno novamente
completo dessa vez, entendeu? Então você não precisa muito se preocupar com isso. Você pode mandar lá toda vez lá 10 caracteres e ver se realmente os 10 caracteres coube. Mas aí, conforme você vai usando, você vai ver a diferença em cada biblioteca. Aí é mais de uso. Com usando, você vai descobrir qual que é o tamanho real para cada um. Tem alguns que você pode mandar 2, 3 caracteres, que eu já sabe que sempre vai ser 2, 3 caracteres de retorno. Não vai ter mais que isso. A maior dificuldade vai ser em SAT, CTE, MDFE, esses aí que tem uns retornos variados, entendeu? Eles são maiores. O resto, basicamente, vai retornar uma coisa padrão. Vai ser 5, 6, 7 caracteres. Então, você já sabe, sem precisar de pré-alocar. Vai ser uma coisa que já vai pegar assim já. As classes de alto nível, o que seriam isso? A gente, para quem é auxiliar de saque, tem o Web Remotor Plus. Para quem for usar a lib, a gente vai dar as classes de alto nível. O que seriam essas classes de alto nível? Ela vai fazer esse trabalho para você. Ela vai alocar a string, ela vai checar o tamanho dela e vai te retornar. Ah, eu preciso, por exemplo, um enum. Geralmente retorna, não tem enum em DLL. Então, vai retornar 0, vai retornar 1, vai retornar uma letra. A biblioteca vai fazer isso para você. A classe de alto nível vai pegar esse 0, esse 1, essa letra e vai transformar no enum para você. Para você, vai trabalhar como se fosse uma classe. Você não vai ter dificuldade. Você vai olhar assim, pô, não estou carregando uma DLL, estou mexendo com uma classe do C, estou mexendo com uma classe aqui do VB6. Tá? Pô, é transparente, entendeu? A facilidade é essa aí. É deixar a forma transparente para o usuário, no caso vocês, de trabalhar. No C#, eu vou estar fazendo carregamento de forma dinâmica. O que seria isso? Eu carrego na hora de runtime. Quando for usar a função, ele vai carregar a DLL. Ele vai checar se o seu ambiente é 32 ou 64 bits, vai checar se precisa carregar DLL A ou B, e vai te trazer para você de forma normal. Tanto que você pode ver o código lá que a gente está colocando até a DLL embutida. Entendeu? Você, literalmente, você não precisa nem distribuir a DLL, só vai distribuir a tua DLL de C#. Por quê? Porque a DLL nativa está embutida dentro da DLL. Entendeu? Vocês vão ter todo o acesso ao código-fonte, gente. Isso aí é sugestões de como fazer. A gente não vai dar DLL compilada para vocês. A gente vai dar um fonte da classe de alto nível. Quando você fala de C#, e o Netcore nesse ponto? Ele vai te afetar? Não vai me afetar. O Netcore também funciona normal. Sim. Sim. Na verdade, é uma classe, então você pode copiar a classe para standard que ele vai funcionar. Ele prevê carregamento em Linux e Mac também. Aí, quando você fala de DLL, você pegar sua DLL padrão, full framework... Sim, não. É que é o seguinte, eu fiz o projeto em .NET 4, mas é uma classe. Você pode muito bem, ela é compatível com o standard, você pode muito bem colocar no standard lá e funcionar normal. Aí eu crio o canal de comunicação. Isso, exatamente. Entendeu? Tem um código-fonte lá normal, ele não é atachado ao framework 4 ou ao framework 4.5, não. Ele não, no caso do C#, ele não tem esse atravessamento. Eu montei num ponto 4.0, porque é mais usado, mas não quer dizer que eu sou obrigado a usar o 4.0. Entendeu? Quem trabalha com C# está entendendo o que eu estou falando. Não é linkado. Eu posso usar em qualquer framework. É só uma classe, literalmente. Aí, se você quiser embarcar, isso aí é com vocês. Ele tá um exemplo de como usar a classe. Não é que eu vou ter que usar a classe daquela maneira, ou tem que usar aquela DLL. Você tem o fonte lá, você pode falar a forma que você quiser. Entendeu? Ele literalmente é dinâmico. Você escolhe a forma que você quer utilizar. Você não necessariamente precisa seguir a DLL. Se quiser usar a DLL, do jeito que está funcionando. Perfeito, copia, usou, vai funcionar. Mas isso não é obrigatório. Isso é uma escolha de cada empresa, de cada desenvolvedor, trabalhar da forma que você. Se quiser, você pode simplesmente pegar a classe e incorporar no seu código. Tem meu código lá, incorpora lá e vai funcionar. Entendeu? Isso é indiferente. Eu não gostei. Quem incorpora no código tem que lembrar que, por exemplo, bibliotecas como NFE, como CTE, MDFE, elas dependem da OpenSSL, dependem da libxml. Então, tem que mandar junto com o seu programa essas libs, fora a lib do CBR. Entendeu? Essa é a diferença. Para quem usar o código padrãozinho lá, ele vai geralmente vem tudo embarcado. A gente tenta facilitar o máximo possível a pessoa simplesmente copiar e colar e ser feliz. Mas isso nada impede vocês de serem criativos em relação a isso. Isso aí é de acordo com a estratégia de cada um. Cada um usa da forma que quiser. No VB6 eu já não tenho essas facilidades. Se vocês verem, o VB6 é um pouquinho mais antigo, ele é uma linguagem mais antiga, eu não tenho tanta facilidade. Mas tudo que posso facilitar, por exemplo, o VB6 não trabalha direto com flag, para mim saber se o enum tem mais de um valor dentro dele. Mas eu fiz uma funçãozinha lá para auxiliar, porque, por exemplo, o post-printer, quando ele retorna para mim status, ele retorna uma flag. Então, um byte-wise. Entendeu? Então, como o VB6 não tem essa função como o C# ou um Java, que você cria uma classe por enum, que você pode
facilitar com isso, eu fiz uma funçãozinha numa classe num BES, né, acho que se fala, é BES, no módulo, né, para poder auxiliar as pessoas com isso. Então, qualquer dificuldade que a linguagem de programação tiver para executar uma função, a gente pretende ter, pelo menos, um método para auxiliar, entendeu? De acordo com as linguagens. A gente não pode também fazer milagre. Tem linguagem que não oferece muito suporte também, mas a ideia nossa é facilitar o máximo possível para vocês usarem esse negócio como se fosse nativo, sem comunicação nenhuma com a DLL. Vocês vão nem saber que ela existe, é só na hora de instalar mesmo que vocês vão lembrar que ela existe. Olha, a DLL está aqui. Mas essa é a ideia nossa. E no Java é basicamente a mesma coisa do C#, entendeu? A diferença ali é que o Java ele não carrega DLL nativa, entendeu? Ele tem que ter uma DLL extras, mas a gente usou o JNA. O JNA é uma lib para Java que auxilia no carregamento de DLL nativa, porque nativamente o Java não carrega DLL. Ele só usa código gerenciado. Aí tem esse JNA, que é uma lib do Java, para poder auxiliar nessa parte aí. Mas ele funciona exatamente igual ao C#, entendeu? Então, são as diferenças de linguagem mesmo, que aí, quando você vê a classe lá, você vai ter, por exemplo, um enum lá, flag, essas coisas, mas isso aí é basicamente, eles são muito idênticos. Tem poucas diferenças entre um. As funcionalidades dos dois são bem parecidas. O mais difícil, no caso aqui, é o VB. Provavelmente teve pessoas que estão programando em Harbor aqui, né? A gente pretende também fazer uma classe futuramente em Harbor. É que a gente ainda não tivemos uma pessoa especialista nisso. Eu, por exemplo, eu não programo em Harbor, mas eu já baixei lá, estou aprendendo, gente. Fica tranquilo que vai ter. Tá. As DLLs, várias DLLs já estão prontas, entendeu? Faltando mais testes agora. Tem 3 DLLs que já tem até demo, já tem bonitinho, vou mostrar aqui. No caso, o SAT, o PostPrinter e a etiqueta, elas já tem demos prontos. O Mail também tem demo pronto. E estão todas funcionando. Já vão testar, eu vou mostrar para vocês os demos aqui. Eu vou chegar ali, daqui a pouquinho estou chegando nos demos, que acho que é a parte que mais vocês estão esperando para ver. Mas estão todos funcionando, sim. Tem outros DLLs que estão prontos. O NFE está pronto, mas a gente não teve tempo de testar, fazer uma classe de alto nível. Então, a gente fez a base dela, fez DML-DFE, fez CT. A gente fez quase todos os componentes que tem no monitor, a gente já terminou. Entendeu? Agora, a gente está só fazendo aquele trabalho de testar, colocar para funcionar e fazer um demo para vocês poder entender como que funciona. A gente vai ter tanto demo de alto nível, como vai ter um demo simples, para pessoas mexer do jeito que é como se fosse direto na DLL. Entendeu? A gente vai ter o demo para os dois. Não é obrigatório, eu preciso pagar o saque para ter. Não, gente. O código é aberto, está lá. Quem quiser baixar, pode instalar, pode compilar, vai ter download, vai ter tudo bonitinho. Então, não se preocupem com isso. Vai ter para todo mundo. Realmente, literalmente, é para todos, como diz a palestra. É uma lib para todo mundo usar. No momento, eu estou fazendo para essas 3, que é que eu tenho um pouquinho de mais conhecimento, entendeu? Mas a gente pretende realmente fazer para Harbor, porque a gente viu que a gente tem bastante pessoas que usam Harbor no... Cadê o Clipper, né, também? No monitor. A gente quer fazer ela. X-Harbor. Acho que é ambiente, é tipo Clipper. É que você falou justamente com Harbor e Harbor. E o Globo aí faz ruim brincadeira aí também. Se eles... Isso não tem aí, não é. No momento ainda não. No momento eu estou me inteirando da linguagem, estou aprendendo, voltando para a minha escolinha do Beabá, entendeu? E estou fazendo. Mas se alguém quiser auxiliar a minha pessoa, meu usuário no fórum é Rafael Dias, só falar comigo lá, manda PM, entendeu? Mas eu vou ter uma calma que eu vou chegar uma parte sobre os testers, a gente vai chegar lá ainda. Esse caso, trabalhar com uma DLL registrada no Windows, na pasta base ou na pasta Windows System? Você pode escolher tanto faz. Ela não registra, ela não é ActiveX, então não precisa registrar. Ou você joga na pasta do System 32, ou System 64, ou você joga na pasta da sua aplicação. É indiferente, ela tem que estar no patch. Você pode até jogar no D lá e colocar o D no patch do Windows. Isso aí é indiferente. No caso do Windows, no caso do Linux, você teria que fazer um link simbólico, né? Isso. Tá. Vocês veem aqui, é um exemplo de código, com uma classe de alto nível e uma classe normal. Você vê aqui, como eu falei para vocês, tem lá o alocamento de uma string builder. Tem a string builder no C# seria como se fosse um string do C. Entendeu? Essa é a ideia, eu já passo o tamanho, entendeu?
Aí eu faço a chamada na DLL e checo o resultado. Todos os métodos da DLL retornam o resultado inteiro, para mim saber se deu certo, se deu um erro na interna da DLL, entendeu? Se tem algum problema, se não foi possível localizar uma pasta, caso for um patch, entendeu? Então ele vai ter uns códigos de erro lá, todo relativo a isso. O TF8 é o padrão do Lazarus, então todo o que foi enviado para a DLL tem que ser o TF8, entendeu? E, infelizmente o Lazarus trabalha com o TF8 e eu resolvi trabalhar isso. Quase toda linguagem de programação hoje em dia trabalha com TF8. Então, o VB6 consegue mexer com o TF8. Então, acho que a maioria de vocês já não tem problema com isso. Mas com o HNFE agora, que só aceita o TF8, acho que não tem ninguém com problema em relação a isso. E você vê, por exemplo, cada classe de alto nível, eu instanciei ela lá fora, entendeu? E aqui eu só fiz uma chamada simples. Quem trabalha com C# sabe que esse método genérico ali, eu já faço a conversão, entendeu? Eu uso um enum para dizer a seção que eu quero ler, porque as configurações são divididas por seções, como se fosse um ini, entendeu? Seção. E ele já converte para mim para string e eu já preencho no componente aqui, bem simples. Quem não usa classe de alto nível, eu teria que checar o resultado e fazer uma conversão à parte. Você vê, ele vai 4, 5 linhas a mais ali. Isso é uma chamada só simples de configuração, entendeu? Aí você vai pegar a etiqueta e fica cada vez maior, entendeu? Essa é a facilidade da classe de alto nível para vocês. Você vê que vai trabalhar de forma simples, nativa, vocês não vão ter dificuldade. Outro exemplo aqui, ó, no caso a impressão de etiqueta. É uma coisa mais simples, como é só uma chamada, não tem retorno de string, ele é uma chamada mais simples. É a mesma coisa lá, tem que chamar, tem que checar o resultado. Checar o resultado para se veio 1, se veio 0, se veio 10, para ver se está tudo certinho, se eu vou conseguir executar o comando de forma correta, entendeu? E a chamada da classe de alto nível. Está ali, bonitinho. Lembrando que classe de alto nível vai ter overload de função, entendeu? Então, tem parâmetros aí que são opcionais. Se você pegar o manual lá, vocês vão ver que são parâmetros opcionais. Mas quando eu trabalho com a DLL direta, eu não tenho essa função. Porque DLL não tem parâmetro opcional, tem que passar todos. Nem se for zerado ou nulo, mas você tem que passar todos. Quem trabalha com DLL já sabe disso. Não tem nada de opcional lá é tudo direto. E aqui não, aqui com a classe de alto nível a gente vai ter parâmetros opcionais, overloads, toda essa facilitação aí para quem programar mais rápido, né? Agilidade no dia a dia. Novamente mais uma sessão, só que aqui já é o gravar, no caso, informar a opção para o componente, no caso, dizendo, passando o valor da porta, já para a configuração. Você vê a mesma coisa, ele é simples, uma linha no nosso classe de alto nível e 2 linhas aqui no nosso modo normal, acesso direto, entendeu? E ali ainda você vai ter que trabalhar com erro, checar bonitinho, ver se o erro como é. O clique é só uma função, mas no caso ele teria que checar realmente o retorno. No caso, a biblioteca de alto nível já checaria, se for alguma coisa simples, já vai lançar um exception para você, e você pode trabalhar como se fosse um exception normal no seu sistema. Então, o exception tal, retornou um exception aqui, pasta no arquivo não encontrado, por exemplo, ele retorna. Quando é o retorno de arquivo não encontrado, ele vai dar um not fold exception no C#, no caso. No Java, acho que não tem um exception desse tipo. No VB, é um exception diferente, também não tem. Mas, no caso, de acordo com a linguagem, eu vou tentando retornar uma coisa bem nativa para vocês se sentir mais tranquilos, sem precisar se preocupar com isso. Essa é a nossa funcionalidade na classe de alto nível, é realmente facilitar a vida de vocês, para que vocês tenham o quê? Uma transição suave do monitor para a lib. E fazer de forma transparente. Vocês trabalhar como se estivesse trabalhando na sua própria linguagem, sem achar que está comunicando com a DLL. Esse é o nosso objetivo nas nossas classes de alto nível. Eu vou mostrar agora uns demos. No caso aqui, eu vou mostrar a etiqueta em VB6, entendeu? Alguém lembra desse VB6? É um sisteminha muito novo, muito novo. É da época do Delphi 7. Eu mexer com Delphi também é bem dessa época. Assim, essas coisas. COBOL eu não tenho, eu não programo COBOL ainda. Mas fica tranquilo, as sugestões são lá e a gente pode aprender ainda. Nada é impossível ainda. É. Com certeza. Vai ficar tranquilo. Toda linguagem de programação que a gente não está contemplando atualmente, gente, tem possibilidade de ser contemplada no futuro. A gente não vai dizer, a gente não vai contemplar com uma classe de alto nível essa linguagem. A gente pode. A gente falta mesmo é mão de obra, pessoas especializadas para auxiliar nesse tipo de coisa. Eu tenho a limitação de coisas que eu conheço. Eu conheço umas 4, 5 linguagens de programação só. Mas isso não impede a gente de fazer a linguagem em COBOL, em Python, em Harbor. Isso aí não
não impede nada, tá? A gente tem planos futuros em fazer todas as linguagens que a gente puder fazer, mas isso aí é de acordo com a demanda e disponibilidade. Entendeu? É que eu realmente eu sei programar nessas 3 linguagens. Não sou o cara melhor do mundo nas 3, mas eu consigo fazer o básico nelas, entendeu? Vamos lá. Tá, esse aqui é o nosso amigo VB. Não sei se algum de vocês conhece esse garotinho aqui. Novinho? Deve ter uns 20 anos quase. Pessoa recém-lançado já. Entendeu? Essa aqui é a classe de alto nível já no VB, entendeu? Aqui eu fiz as chamadas da DLL e logo para baixo tem os métodos de trabalho. Vamos ver se esse negócio funciona. Vamos checar aqui, ver se vai imprimir uma etiqueta. Uma coisa que eu estou fazendo é os demos ser bem parecido com o demo da CBR normal. Entendeu? Você vê esse demo da etiqueta, quem mexeu em Pascal, mexeu no Delphi lá, é idêntico ao demo do Delphi. Você vê como realmente você vai trabalhar como se estivesse no Delphi. Não tem dificuldade. Parece que você está trabalhando com a CBR na forma nativa. Entendeu? Vamos checar aqui se a gente consegue imprimir agora. Desculpa, é que o nome da impressora ficou como cópia aqui. Eu vou mudar. Aí. Desculpe o gafe. Aí, quando eu testei numa porta, eu troquei e ficou como cópia, porque essa impressora só fica no modo RAW. Ela não fica no modo de comunicação serial. Ela está no modo USB. Ah, pô, complicou. Foi mal, gente. Desculpa. Então, se foi a primeira impressão que vale, você vê, imprimiu certinho. Está lá bonitinho, está imprimindo. Está perfeita. Agora eu vou mostrar um pouquinho da classe aqui para vocês terem uma ideia do que eu estava falando de facilitar a relação para vocês que vão estar utilizando. Essa aí é chamada com a classe de alto nível. Se vocês viram agora a palestra do Júnior, vocês parecem a chamada do monitor, não parece? Ele é bem parecido. A única diferença é que você tem um Xenon agora. E tem os parâmetros opcionais, bem visíveis, entendeu? Se você fosse trabalhar... Eu vou abrir daqui a pouquinho o demo normal, sem ser o de alto nível, para vocês terem uma comparação. Principalmente essa etiqueta dá uma diferença bem legal para vocês verem. Entendeu? A ideia é que vocês trabalham aqui, ó, como se fosse uma classe normal. Você vai instanciar ela no começo ali, instanciou, ativou, executou os métodos dela, não tem muita dificuldade. Então, ela é como se fosse nativa. Apesar que se eu mostrar o fundo aqui, você vai ver que ele só usa DLL. Ele está usando passando todo o que você passa para ele, ele comunica direto para a DLL. Eu vou mostrar um pouquinho agora da classe em si mesmo. No caso, se eu for usar tanto a classe ou usar a DLL direto, e eu for trabalhar com threads, isso é tranquilo? Envio de nota, por exemplo. Tá, você quer saber se você trabalha em sistema... Então, ele tem um controle de threads, entendeu? Teoricamente, funciona em threads. Eu não testei ainda, não cheguei na nota fiscal para poder testar ainda, que é lá que eu vou usar mais. Mas ele é previsto trabalhar com thread. Ele tem os... Eles têm os controles de sessão lá. O Critical Section do Delphi que trabalha com isso aí. Entendeu? Ele não executa 2 comandos simultaneamente. Mas aí, se tiver algum problema, é só falar com a gente dá um jeito. Ele é planejado para trabalhar em sistema de multi-thread, por causa que hoje em dia eu acho que quem trabalha em C# não sabe nem o que é thread normal. É um monte de task uma em cima da outra, chamando outra. Entendeu? Eu acho que no Java e outras linguagens de programação deve estar sendo igual, mais ou menos, hoje. Né? Ninguém trabalha mais com uma thread só. Acho que é só as coisas mais antigas mesmo que você mantém um código com thread. Hoje em dia, basicamente, trabalha o sistema, tudo em multi-thread. Eu vou mostrar um pouquinho agora da classe para vocês verem como que ela trabalha de fundo. Olha, aqui é um método de imprimir texto que vocês viram lá. A chamada dele é normal, mas para você ver aqui, ele passa para o nosso DLL. Aqui é uma chamada DLL em VB6, é assim, um pouquinho diferente de outras linguagens. E eu passo tudo, converto para lá. No VB6, eu não tenho muito problema de converter a DLL, porque quem trabalha com a string no VB6, desculpa, foi string. Quem trabalha com a string no VB6 é o próprio Windows, então eu não tenho muita dificuldade com isso. Eu sou mais dificuldade no retorno mesmo, eu não preciso fazer muita conversão. Por exemplo, eu não preciso converter para o TF8, uma string aqui, porque o Windows faz isso. Na verdade, o Windows trabalha com TF16, que é um parentinho do TF8 ali. E eu só tenho que fazer o quê? Só a checagem aqui. Agora, quem usa a coisa não precisa nem fazer a checagem. Só
usou, funcionou bonitinho. Se der algum erro, ele vai lançar um exception para nós. Eu vou mostrar o modo do check result agora para vocês verem o retorno, o tratamento do retorno. Zoom. Ixi. Tá melhor agora? Esse aqui é o código da comunicação com a DLL. Você teria que fazer se você não usasse a classe de alto nível. Aqui é o método para checar o resultado, né? Deixa eu tirar essa aqui da frente um pouquinho. Como vocês podem ver, eu tenho que alocar uma string, colocar o tamanho dela e passar para a DLL. Entendeu? Ela vai retornar para mim o tamanho correto que eu tenho que usar. Por isso que eu uso esse processo result. Ele checa para checar isso. Se eu estou conseguindo, se o tamanho da DLL que eu mandou, da string que eu mandei realmente tem o tamanho correto. Se não tiver, eu tenho que realmente pedir novamente o último retorno para mim poder saber o retorno completo, entendeu? Esses métodos edificam bem a parte da string. Essa é uma parte muito difícil para a gente trabalhar. Difícil não, na verdade é um pouquinho mais trabalhosa. E no dia a dia acaba se tornando uma coisa difícil porque você precisa da agilidade, você precisa da coisa que seja rápida. Entendeu? Mas é uma dificuldade que a gente tem, dificuldade em relação a linguagens também, esse tipo de coisa. Com o TF8 ali, como eu falei para vocês, eu converto, porque o VB6, apesar de trabalhar com o TF16, não consegue ler o TF8, eu não sei porquê, é coisa da linguagem. E esse aqui é só para isso, é só para checar o resultado. O VB ele não tem tipos de exception, ele só tem um exception mesmo, não tem tipo. A máxima que eu passo é o código ali, entendeu? Quem que lançou o exception e o exception em si, o escrito, entendeu? O VB6 eu não tenho essa que nem no C#, por exemplo, que posso passar exception de file not fold, argumento. Eu não tenho esse tipo de coisa no VB6. Ele é bem simplesinho, mas nessa parte. Agora vou mostrar para vocês a classe normal, sem ser de alto nível, com o demo, que não tem a classe, eu só tenho um módulo. Vocês podem ver que isso aqui é a pasta do próprio CVM da CBR. Viu? Vocês baixou, vocês já têm isso aqui lá. Atualmente, hoje já está lá, já pronto para baixar. Eu estou mexendo na própria pasta da CBR. Para você ver aqui, ele é mais simples. Eu só coloquei um checkout básico ali embaixo, entendeu? Para poder dar uma ajudinha para você exemplificar mesmo. E você vê que ele não tem métodos. Ele só tem os imports da DLL. Ele não tem método porque é só o import para você saber como trabalhar, entendeu? O único que vai ter método, toda aquela mastigação, toda aquela coisa facilitadora é a classe de alto nível. Mas com isso aqui você consegue até fazer uma classe de alto nível de vocês mesmos. Ele é bem simples, não é difícil. Na verdade, a classe de alto nível é para auxiliar as pessoas que realmente apoiam o projeto. É uma forma do projeto agradecer ao apoio de vocês. Entendeu? Mas é esse aí. Esse aqui é o check result, pode ver que é bem parecido com o outro. Ele só não tem uma parte do processo ali. Ele tem uma chamadinha simples ali, mas ele só trabalha no check result. Ele só é erro do check result, mais nada. Ele é bem simples nesse kart. Vocês veem, ó, imprimir texto é direto com a DLL. Quem conhece VB6 aqui é o import de DLL no VB6. É dessa maneira que se faz. Então, ele não tem método, não tem tratamento. Isso aí é tudo com vocês, caso vocês não sejam assinantes de saque e queira embarcar sozinho. Pode falar. Júnior. E o componente SBR boleto, tem previsão para ser colocado também, os boletos também nessa DLL? Uma DLL específica, eu não lembro se você falou, né, que é uma das coisas que estavam prontas, todos os componentes, o boleto também? Sim, o boleto está pronto, só não foi testado ainda e não tem uma classe de alto nível, mas está pronto. Sim. Eu vou mostrar a pasta aqui dos componentes que já estão prontos. Porque um dos problemas que lá na minha empresa, lá no trabalho tem, nós utilizamos também a parte do Objective Pascal mesmo, então poderia diretamente. Mas eu achei interessante a lib por quê? Porque às vezes nós precisamos lá baixar, atualizar o CTE. Você tem que baixar o CTE, e nós não baixamos diariamente, mas a cada período. E daí nós temos que testar aquilo. Mas daí o problema é que nós temos que testar todos os componentes. E os boletos, nós temos 15 bancos. Eu chego lá para o pessoal do teste, eles querem me esganar mais ou menos, porque eu só queria o CTE, mas precisa não, tem que testar cada banco. E arquivos de remessa, tem um manual do Febraban que eles falaram antes, que tem muitos bancos específicos. Tem que testar cada coisinha. E
se errar uma vírgula, às vezes pode dar multa para o cliente. Então, é um teste muito complicado. Então, um dos problemas nossos é o boleto, que é o que muda mais. Então, eu gostaria de ver, se eu for usar Delphi, Objective Pascal, Lazarus, eu conseguiria usar também a CBRLib para esse contexto? Eu quero só mudar só o boleto. Então, eu vou usar a DLL só do boleto, não vou usar... Se eu quero só o CTE, vou pegar só do CTE. Se eu quero SPED, só o SPED. Nesse cenário, também seria apropriado usar a CBRLib? Sim, se você quiser, é possível utilizar. Se for olhar no fonte lá da CBR SAT, não SAT não, PostPrinter, e-mail, tem até um exemplo de classe de como consumir a DLL em Pascal. Porque, como o Daniel falou, as DLL comunicam entre si. Então, eu consumo em Pascal um outro DLL. No caso do PostPrinter, por exemplo, o SAT consome a PostPrinter, consome a mail, entendeu? Então, é totalmente possível. Eu faço isso no código, para você ter uma ideia. O PostPrinter nosso é comunicado com, assim, para poder evitar esse negócio de, por exemplo, eu quero imprimir texto no PostPrinter personalizado e quero usar o SAT. Para ficar liga, desliga, descarrega, carrega, entendeu? Não, você só carrega o SAT, por exemplo, ele já carrega a PostPrinter. Aí você pode usar a PostPrinter depois, você não precisa nem carregar ela de novo. Você só pode usar direto. Entendeu? E essa comunicação, vai ser, claro que vai ser leve, vai ser, a ideia é que fique rápida. A ideia é que fique rápido e transparente, sem problema nenhum. Porque, gente, a única coisa que eu vou fazer é, por exemplo, eu vou iniciar o SAT, entendeu? E o SAT ele depende do PostPrinter. Se a DLL do PostPrinter estiver no mesmo diretório que a do SAT, eu vou conferir ela e vou inicializar ela também. Então, seria a mesma coisa que você fosse lá e inicializasse as duas. Então, não tem problema. A única diferença é que você vai inicializar uma e ela automaticamente vai inicializar as outras para você. Entendeu? Em vez de você ter que ir lá inicializar uma, inicializar outra, não, você vai inicializa o SAT e ele inicializa a PostPrinter e inicializa e-mail. Entendeu? Mas vai ser necessário também uma classe de alto... Necessário eu não diria, mas seria bom ter uma classe de alto nível para comunicar, mesmo sendo Delphi, Objective Pascal, nesse caso também. Dá para fazer. Já tem uma classe de alto nível ali, mas ela não é completa, mas eu posso estar implementando o resto dela. Isso aí é tranquilo, não é muito difícil. Excelente. Mas nessa questão desse cenário de testes, muitos talvez não sei como que fazem, né? Simplesmente baixam diariamente e simplesmente já liberam. Esse cenário é um cenário, será que é difícil dos outros utilizarem isso? Será que teria que ver com o pessoal? Será que Delphi, Objective Pascal, Lazarus, será que seria algo realmente prático para o pessoal assim? Ou teria que fazer uma pesquisa? O que se diria? Olha, eu pessoalmente não acho muito prático para quem trabalha com Objective Pascal direto, porque você tem um código-fonte ali, você pode usar direto ele, entendeu? Por exemplo, você falou que você usa, o problema seu é o boleto, mas o boleto ele não depende dos componentes. Você pode muito bem ter 2 folders separados e trabalhar de forma separada, com o CTE de um lado e o coisa do outro, entendeu? Porque o CTE ele trabalha com DDFE e o boleto é totalmente diferente. Eles não são dependentes um do outro. Então, você não tem necessariamente depende de atualizar os dois. Você pode atualizar só o do lado de lá. Não é recomendado também, mas isso pode ser feito. Eles não são dependentes. Tá? Agora eu vou mostrar o PostPrinter em Java, entendeu? Ele funciona exatamente que nem o VB. Vai ter uma classe alto nível em Java, funcionar de forma mais nativa possível, e vai ter a classe implementada de forma para você usar direto com a DLL. Aqui, no caso do Java, eu tive que usar o JNA. Quem sabe que Java não carrega a DLL direto, então eu tive que usar uma lib do Java ali para poder fazer esse auxílio para a gente, entendeu? Eu usei para fazer as lib o NetBeans. Eu não sei se todo mundo programa os NetBeans, entendeu? Mas eu usei no caso aqui o NetBeans porque eu achei mais simples de trabalhar. Entendeu? Aqui é o demozinho. Ele é bem parecido com o demo em Pascal, ele não é a mesma coisa, porque o PostPrinter tem alguns eventos, e eventos ainda não estão implementados na lib, porque eles são meio complexos, e entra a parte de ponteiros de funções, aí já dificulta um pouco, entendeu? Então a gente não chegou nesse ponto ainda. Pode ser implementado, mas ainda não garanto muito, não, porque ele é bem difícil trabalhar com ponteiros. Eu trabalhei com a CBR Framework, que eu posso garantir para vocês. É uma dor de cabeça tremenda. E muitas vezes o evento é para log, uma coisa simples que dá para você tratar de outra forma. Não tem muita necessidade disso. Entendeu? A maioria dos eventos da CBR é para log e para coisa. Só o TEF mesmo, que
é evento em cima de evento. Então, ele é um caso à parte, ele é diferente. Mas, como ela falou para vocês, a gente tem até um grande refactory no TEF, porque hoje em dia ele depende muito do DCF. Então, ele pode vir para a lib também, fiquem tranquilos. Esse aqui é o demozinho, agora eu vou executar ele, para a gente ver se vai imprimir as coisas certinho dessa vez. Vamos ver se dessa vez eu saio na primeira, gente. Vamos torcer. Eu acho que deve ir na primeira, eu acho. Oi? Não, é que a impressora é de pós-printer, é outra impressora. É que é a porta de comunicação direta, isso aqui. Aí, ó, as tags do pós-printer, quem já trabalhou conhece elas, as tagzinhas, corte, código de barra, assim por diante, entendeu? Seria bom ativar, né? Acho que ajuda. Aí, viu? Foi na primeira. Só esqueci de ativar, viu? Dessa vez foi na primeira. Viu? Não tô tão ruim assim. Aí, como vocês podem ver, ó, imprimiu aqui, tem os códigos de barra, como se fosse usar o monitor, o componente direto. Você pode passar para a galera ali. Entendeu? É simples, você viu? Vou mostrar o código agora para vocês. Isso depende da impressora. Tem impressoras que dá status, tem impressoras que não dá status, e só funciona em combinação serial, tá? Isso aí é do equipamento. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Se o equipamento fornecer esse tipo de informação, ele vem para a gente. Senão, a gente não pode muito ver. Posso até mostrar aqui o status para vocês, só um pouquinho. No caso, como a impressora está normal, já mostrou o status none. None quer dizer que está simples, está funcionando, entendeu? Agora eu vou abrir a tampa da... Sai para mim, por favor, Júnior. A tampa da impressora aqui para mostrar o erro de tampa aberta. Aí você vê, ela falou que a impressora não está disponível, está offline e está com a tampa aberta. No caso, essa impressora, ela fornece essas informações para mim. Mas tem impressora que não tem essa comunicação. E se for por HAL, por exemplo, que é direto pelo nome da impressora, não tem como fazer isso. Porque aí eu estou usando o Windows para poder fazer a comunicação com a impressora, o spool. Então, não funciona. Pode fechar. Então, é só por comunicação serial. Se não me engano, tem algumas que funcionam por TCP, se eu não estou errado. Mas aí eu não posso garantir. Eu sei que por serial é o correto funcionar. Mas acho que tem algumas que funcionam por TCP. Se eu não me engano, essa aqui é uma Elgin 9. Eu fiz nos testes, quando eu estava montando esse componente, e acho que por TCP ele também me retornou resultados. Entendeu? E sim, eu falei para você, tem pessoas que não imprimem. Esse aqui ele depende do protocolo ESC-POS, entendeu? O protocolo ESC-POS, se ela não imprimir completo ele, ou só imprimir parcial, ele não vai te retornar os dados. Infelizmente, isso aí é do fabricante. Tem fabricante que faz certinho, tem fabricante que faz pela metade. Por exemplo, a Bematec, ela tem um protocolo baseado no ESC-POS, que é o ESC-BEMA, BEMA-ESC, assim, que é baseado no ESC-POS. Ele não é a mesma coisa, ele tem vários comandos idênticos, mas alguns outros comandos são totalmente diferentes. Entendeu? Tanto que é um dos modelos aqui, acho que é ESC-BEMA, se eu não estou errado. Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui. Se no tiver implementado na impressora e no protocolo dela, vai retornar. Ele vai retornar todos os códigos de erro. Entendeu? Por padrão, isso aí depende dos fabricantes, e das impressoras, do firmware da impressora. Às vezes, o seu firmware está na sua impressora atualmente e não tem essa opção. Mas, se você atualizar, você vai lá e habilita para você. Ou, se você trocar, por exemplo, tem impressora atualmente da Bematec que você pode trocar de ESC-BEMA para ESC-POS. Entendeu? Então, isso aí realmente é do hardware. Não tem muito o que fazer da nossa parte. A gente manda o comando e espera uma resposta. Se Deus quiser, ele retorna para a gente. Aí, como eu falei para vocês, no Java, eu tenho que usar o JNA. Essa aqui é uma classe do JNA para poder carregar a DLL para mim. Quem trabalha em Java, já mexeu com isso, deve reconhecer algum desses códigos aí. Isso aí, literalmente, é para fazer isso. Saber que DLL que carregar para poder utilizar as funções dela. Aqui é um método de ler as informações da impressora, entendeu?
Como eu falei para vocês, tem a string. No caso do Java, eu tenho que mandar um byte buffer, porque senão, se mandar string mesmo, o Java não reconhece, acessa lugares randômicos da memória. Então, eu tenho que mandar literalmente um buffer de bytes, entendeu? E o tamanho dela aqui por referência. Entendeu? Porque tudo que quando você me manda o tamanho, quando eu te retorno o tamanho real da string, entendeu? Então, eu tenho que ser por referenciado. No caso, no Java, eu tenho que fazer esse int by reference, que é uma classe específica do JNA. Entendeu? Na verdade, os dois são explicantes do JNA. Aí, com isso, eu consigo fazer a comunicação com a impressora. Aí, me retorna o resultado para mim, o status da impressora. Ali embaixo tem uma coisa que eu falei para vocês no caso do enum. Vocês podem ver ali no Lei Status de Impressora, ali, tipos de status. No caso do Java, eu tenho essa opção de conseguir receber um valor de string e te transformar em vários enums. Entendeu? No caso, no VB6 eu não tinha essa opção. Eu teria que dar uma função para fazer isso. Eu não tenho um enum mesmo em si, um flag que não do C#. Eu vou ter que uma funçãozinha para poder auxiliar a gente a acertar os valores de dentro do enum. Por causa que são vários status que vêm, como vocês viram lá. Vem offline, tampa fechada. Se tivesse pouco papel, ele ia retornar offline, tampa aberta, sem papel. Ele ia retornar vários status, ele não retorna só um. Entendeu? Esse aqui seria o demo de baixo nível, no caso. Né? O demo de baixo nível do PostPrinter, em todas a linguagem vai ter a classe de alto nível. Ele é um exemplo para vocês verem como que funciona a classe de alto nível. Ela não tem a classe normal. O PostPrinter, realmente, todos têm classe de alto nível, está lá para baixar, vocês podem baixar. Tá? Ele é direto. Não tem a classe normal. A gente deu para vocês poderem estar utilizando, ver como que é a classe de alto nível. Ele é um tira-gosto aí para vocês. Aí vocês podem estar avaliando por vocês mesmo se compensa utilizar ou não. Então, para você ver, é a mesma classe. Não tem diferença nenhuma. Agora, vamos passar para um C# aqui. Eu vou trabalhar com o SAT. O SAT, que eu falei para vocês, ele carrega o PostPrinter. Eu vou lá mostrar para vocês o DLL lá dentro carregando. E vamos ver se a gente consegue fazer uma vendinha simples aqui e dar uma impressãozinha. Entendeu? Eu não fiz uma coisa tão bonita que nem nosso amigo Júnior aqui, uma telinha de vendas, entendeu? É um demo bem simples, mas só para mostrar as funcionalidades para vocês. Aqui é a nossa demo em C#. Quem conhece o Visual Studio, nosso bom velho amigo aqui, está se sentindo até feliz. Estou vendo o rapaz aqui, sorriso até. Esse aqui é como carregar as configurações para poder exibir na tela. Você vê que é bem simples, com a classe de alto nível. Se eu mostrar o normal, vocês vão ver que tem aquela checada de results ali, tem a transformação dos dados. Aqui não, aqui uso o método genérico para fazer isso. O C# me permite fazer esse tipo de coisa. Eu posso converter para string, eu posso converter para booleano, posso fazer o enum ali. Isso é uma coisa que o C# me permite. Se ele me permite, eu faço para facilitar para vocês. As classes que não tiverem isso, tem algum método, tem alguma coisa para auxiliar esse tipo de coisa. Entendeu? Mas, por padrão, só retornam strings. Eu que tenho que trabalhar de converter para booleano ou para o enum, uma coisa. Esse é o retorno das configurações. O demo dele também é inspirado no demo do Pascal. Ele não é da mesma forma, porque o do Pascal ele é um pouquinho mais completo. Entendeu? Ele tem mais funções, porque tem eventos. Aí, com os eventos, ele consegue mostrar tudo que foi recebido e mandado pela DLL ali na hora que você envia e recebe. Entendeu? Como ele não tem disponibilidade de evento, ele não tem aquela parte. Não sei se vocês já abriram o demo em Pascal, não sei se alguém de vocês já mexeu. Ele tem umas coisinhas a mais. Mas eu tenho todas as funções aqui, igual do monitor. Para quem trabalha com monitor deve reconhecer ali, ó, criar CFE, criar inverse CFE. Essa é a ideia da lib. Entendeu? Ser bem parecido com o monitor para vocês terem uma certa intimidade com ele. Para vocês saberem que eu vou chamar o criar e enviar NFE que eu chamava no monitor, só que agora eu estou chamando na lib. Entendeu? Essa aqui é para facilitar a vocês a utilização, para vocês não terem dificuldade em relação a isso.
Tá bom? O demo já está configurado aqui já deixei ele bem mastigadinho para a gente. Mas as configurações da impressão ali, do código de ativação, Signa C, quem trabalha com SAT sabe que precisa informar isso aí para poder comunicar com a DLL do SAT, entendeu? Aí a localização da DLL, o tipo de DLL que vai carregar, aquelas configurações de salvar os arquivos. Aí, quem já trabalha com o monitor também deve dar uma conhecida dessas coisas aí. Vou mostrar um pouquinho na parte da impressão agora. A impressão aqui você pode confirmar por Fortes, você pode usar TCP/IP, desculpa, ESC-POS, TCP/IP. ESC-POS, tem as configurações do POS-Printer ali. A casa aqui, esse demo está usando a lib do POS-Printer. Mas eu não quero usar a lib do POS-Printer. Você pode usar sem. Internamente, ele já instancia um POS-Printer e trabalha sem a lib. Isso não é obrigatório ter as duas, tá? Você pode trabalhar de forma independente. Eu quero usar só o SAT, então você usa só o SAT. Isso aí é só para quem for usar as duas. Sim, isso. Isso. Isso, aí você usa a DLL do POS-Printer, entendeu? Na verdade, é o que eu falei para você. Você não precisa dela para usar o SAT. Mas se você quiser usar as partes dela, você tem que ter ela. E se você quiser usar os dois juntos, a gente facilita carregando para você para evitar muita confusão, dor de cabeça, então usa a mesma instância do objeto. Internamente ele trabalha lá dentro com isso. Agora vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer uma vendinha aqui. Aí, como no monitor, eu vou ter que selecionar um INI aqui para poder enviar para a DLL. Aí, quem trabalha com monitor já conhece. Aí, como a resposta é idêntica do monitor, então, basicamente, quem trabalha da resposta do monitor já sabe trabalhar com a resposta da DLL. Aqui, como a classe de alto nível já faz para mim, traz bonitinho, ó, traz o XML, traz toda a resposta do SAT. Então, aqui quem trabalha com o monitor vai se sentir em casa. Ele vai pegar a mesma função que ele tinha para tratar o retorno do monitor e vai usar para tratar o retorno da DLL. A mesma coisa, não tem dificuldade nenhuma, é o mesmo sistema. Retornou, feição, fechou. Vamos ver se imprime. Vamos imprimir em Fortes, no caso eu só vou exibir, eu não tenho impressora normal para imprimir o Fortes aqui. Só vou exibir, mas a ESC-POS eu vou imprimir de verdade. Aí a impressão em Fortes, funcionando. Agora, se tiver impressora, é só mandar imprimir. Mas a impressora está aí com o modo serial, então eu não consigo imprimir nela. Mas aí, funcionando perfeito, coisa. Agora vamos ver se ESC-POS funciona. Aí vocês podem ver, imprimiu normalmente. Então, a LibSat é isso aí. Ela vai funcionar igual o monitor. Quem trabalhou com monitor vai trabalhar com a DLL de forma normal. Quem usando a classe de alto nível, então, vocês vão achar que está perfeito. Entendeu? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira coisar? Tem uma previsão para a produção? Essas 3 libs já estão prontas para uso. Balança, ela está pronta, mas não tem as classes de alto nível. Mas já está pronta. Olha, vou mostrar para vocês as libs que já está pronta. Vou mostrar. Sim, que aí vocês podem ver aqui que já está pronto. E eu vou te falar para vocês o que falta para terminar ela. Na verdade, estão todas prontas. Só falta, realmente, a classe de alto nível para vocês. E testes, entendeu? Para vocês verem, balança, CEP, cheque, CTE, display, social, etiqueta, tudo que tem no monitor já está pronto aqui, entendeu? Algumas delas faltam testar, outras faltam só fazer a classe de alto nível, entendeu? Como eu basicamente estou fazendo sozinho isso, então eu vou fazendo de acordo com vou finalizando, entendeu? Mas a minha próxima que eu pretendo fazer agora, a previsão é fazer os documentos DFE, NFE, CTE, que são os mais procurados, entendeu? Mas a balança também está na lista. Fica tranquilo. A balança, na verdade, é até mais rápida de fazer do que as outras. Assim que acabar esse evento, segunda-feira eu vou pegar para fazer ela.
Terça-feira é um pouquinho acelerado, mas eu posso garantir que até o final da semana que vem eu tenho a classe de alto nível e um demo pronto para ela. Aí terça-feira você... Tá. Para quem é assinante do SAC, a gente vai disponibilizar os downloads dos fontes das classes de alto nível. Você vai ter na área de download lá, vai ter o download dos fontes, tá? Para quem não é, pode acessar o SVN e os códigos estão lá, os demos normais também, tá? O único demo que realmente tem de alto nível para todo mundo é o do PostPrinter. Quem quiser dar uma olhada lá, já está disponível, na verdade. Tem download já do DLL compilado do PostPrinter, se você quiser dar uma olhada. Você pode ir lá, está funcionando. Faz uns 6 meses quase que está lá já. Ela foi uma das primeiras que a gente fez para teste e fizemos ela primeiro. Gente, muito obrigado. Oh, preciso de avisar, quem quiser participar do programa do Beta Tester, que a gente está querendo auxiliar da comunidade para testar essas liberdades, testar em outras linguagens, entre em contato comigo pelo fórum ou pelo meu e-mail. Deixa eu botar no slide, ele vai ter o meu e-mail, vai ter a foto. No caso, seria testes mesmos. Isso, pessoas para ajudar a testar, ajudar a implementar, porque aí falta conhecimento da minha parte em relação a essas linguagens. Aí, se você quiser entrar em contato comigo pelo e-mail... Eu vou botar aqui o e-mail para vocês anotar. Aí vocês podem falar comigo no fórum ali, meu nome no fórum é Rafael Dias, ou pode mandar para mim no e-mail, no projeto CBR lá. A gente está montando um programa de beta teste. A gente vai selecionar pessoas de outras linguagens ou pessoas que já têm produção grande para poder auxiliar a gente com os testes. Por exemplo, eu estou sozinho com o projeto, sou eu que faço os testes pessoalmente, sou eu que faço a implementação. E tem o auxílio do Ítalo mexendo na parte do Pascoal, porque aí ele manja mais, ele dá um auxílio na parte do Pascoal. Mas quem quiser auxiliar, quem quiser, manda e-mail para mim, manda as coisas. A gente vai fazer uma seleção para ver quem que pode estar auxiliando a gente lá em cada componente. Tem Enem também ou não? Oi? Entra no Enem, na seleção, hein? Sim. Enem? Ah, Enem? Com certeza aqui. Nós faz um Enem rápido ali, junta todo mundo de novo no dia da CBR do ano que vem, 2 aqui, faz uma seleção aqui, bota uma provinha para vocês, fica tranquilo. Gente, muito obrigado por comparecer. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês, que eu possa ter auxiliado as pessoas. Mas qualquer coisa, gente, só visitar o fórum, só mandar um e-mail, só falar comigo, que eu tenho o prazer de receber vocês e responder as perguntas.